E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está no secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu fiz a leitura no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. O capítulo 6 deste Evangelho, ele é muito rico. Ele nos ensina preciosas coisas aqui, muito importante. Do versículo 9 até o 13, tem aqui determinadas coisas que é para os discípulos do Senhor, não é para o mundo. Primeiro, no texto lido, fala filhos. Os discípulos são filhos de Deus. Eles dizem Pai Nosso. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo são adoradores. Eles dizem santificado seja o teu nome. Os discípulos do Senhor Jesus, eles são submissos porque eles dizem na oração venha o teu reino. Os discípulos também são servos. Eles dizem para o Senhor na oração faça-se a tua vontade. Os discípulos se colocam como necessitados. Eles pedem o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Os discípulos também são pecadores, mas com um detalhe: pecadores remidos, pecadores lavados e perdoados, pecadores justificados, mas mesmo assim dizem perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas faltas, né? Os discípulos se colocam como pessoas fracas e eles dizem para o Senhor na oração não nos deixes cair em tentação. E eles também se colocam como carentes, eles pedem Senhor, livra-nos do mal. Então a oração do Pai Nosso, esse modelo aqui de oração que o Senhor Jesus deixou, não é para o mundo, é para os discípulos. É para os discípulos dele, que somos nós, a igreja do Senhor. No versículo 19 até o 26, 19 até o 26, aqui o Senhor nos ensina o que buscar e a quem servir. A pessoa que tem na vista, nos olhos, estrabismo, ela enxerga em duas direções ao mesmo tempo, mas a visão é embaçada. A pessoa tem a vista embaçada e ela está olhando em duas direções ao mesmo tempo. A pessoa estrábica, ela tem esse problema. Estrábica é a mesma coisa, popularmente fala a pessoa vesga, né? A pessoa vesga espiritual é aquela que deseja servir a alguém mais do que a Deus. Riquezas, por exemplo. No livro muito famoso
Eu já li esse livro várias vezes, você deve ler também, muito importante. É o livro mais vendido depois da Bíblia. Ele se chama O Peregrino. O autor dele é John Bunyan. Tem um personagem neste livro chamado Senhor Contemplando Dois Caminhos. É o seguinte, este homem ele tinha um olho no céu e o outro na terra. Ele falava uma coisa, mas fazia outra. O que ele queria fazer na verdade era o seguinte, ele queria enganar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas a verdade é que o enganado era ele mesmo. O capítulo 6 aqui de Mateus, ele ainda nos fornece, do versículo 24, ele nos fala sobre os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas também não fala só de dois senhores, não. A palavra nos diz sobre os dois senhores aqui no verso 24. Graças a Deus que nós servimos um dos senhores, que é o Senhor Jesus. Tem o outro senhor aí, que os homens servem. A palavra nos diz ainda em Lucas capítulo 7, verso 41, sobre dois devedores. Ainda no capítulo 18, verso 10, em Lucas, ainda fala sobre duas pessoas orando. O publicano e o fariseu. Mateus, lá no versículo 19 e 20 do capítulo 6, fala que existem dois lugares para guardar tesouros, na terra ou no céu. O servo de Deus deve e precisa guardar o tesouro lá no céu, onde a traça não consome e onde a ferrugem não rói, não come, não estraga, né? A palavra ainda diz lá em Mateus, no versículo 13 e 14 do capítulo 7, que existem dois caminhos. O caminho que leva aos céus e o caminho que leva para a perdição. No primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no verso 21, fala que existem dois pensamentos. O profeta Elias convocou o povo de Israel e perguntou para eles: até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve-o. Se Baal é Deus, serve-o. Então foi feito aquele desafio e o povo deveria então parar de viver em dois pensamentos. A quem servir? E o apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 1, verso 23, ele fala que existem duas possibilidades. Então, voltando aqui para o início, do versículo 9 ao 13, em Mateus, fala sobre a oração do Pai Nosso e fala sobre os filhos de Deus, que são adoradores, que eles são submissos, que eles são servos, necessitados, pecadores, pessoas fracas e pessoas carentes. Do 19 ao 26, ensina o que buscar e a quem servir. Então nós temos que rever estas coisas. Lembre-se do homem que eu disse agora há pouco. Né? Lá no Peregrino, o homem chamado Senhor contemplando dois caminhos. Ele tinha um olho no céu e o outro na terra. Ele falava uma coisa e fazia outra. Ele queria enganar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas o verdadeiro enganado era ele próprio. Né? E também aqui eu falei sobre dois. Que existem dois senhores, dois devedores, dois homens orando, dois lugares para guardar tesouros, dois caminhos, dois pensamentos e duas possibilidades. Capítulo 6 aqui de Mateus é muito rico, então tem muitas coisas ainda para meditar, mas eu vou ficando por aqui. Por exemplo, no versículo 25 até o 34, o Senhor Jesus ele ensina sobre a ansiedade. Eu vou deixar isso aqui também. Do versículo 25 ao 34, ele ensina sobre a ansiedade.
No versículo 25, nos diz que foi Deus quem nos deu a vida. No versículo 26, fala sobre as aves. E nós temos que aprender a lição. No versículo 27, ela fala que a preocupação é algo inútil. Quem serve a Deus não deve viver uma vida de preocupação o tempo todo, se gastando em preocupações. O verso 28, 29 e 30 tem uma outra lição para aprendermos, sobre as flores. O versículo 32 fala que a ansiedade é coisa de quem não conhece ou não confia em Deus. São essas palavras que nós podemos resumir no verso 32, em Mateus 6, 32. E que tem duas coisas que se pode usar para derrotar a ansiedade. Você pode se sentir ansioso ou ansiosa, usar duas coisas para derrotar a ansiedade. Primeiro, você deve buscar o reino de Deus. E segundo, você deve fazer a vontade de Deus. Não busque nada antes do que o reino de Deus e não faça outra coisa antes do que fazer a vontade de Deus. Jesus diz que a preocupação pode ser derrotada. Pode. Aprendendo como viver um dia de cada vez. O verso 34. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a paz, a graça, o amor de Deus esteja sobre a tua vida, que a cada dia você possa desfrutar do amor de Deus e do Espírito Santo, da companhia constante dele para te consolar, confortar e orientar você em tudo. Fica na paz do Senhor. E se você ainda não se inscreveu aqui em meu canal no YouTube, se inscreva e compartilha com os teus contatos. Eu estou postando algo todos os dias para a tua meditação, para Deus abençoar a tua vida. Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Amém.